Aprender Antropologia de Laplatine. Parte 2. As principais tendências do pensamento antropológico contemporâneo. Capítulo 6. Campos de investigação e determinações culturais. Laplatine fala que a antropologia entra na sua fase de maturidade, ou seja, depois das conquistas feitas até então da antropologia ter demarcado seu campo de estudo e ter se afirmado como disciplina acadêmica, então ela começa num passo definitivo que é de entrar na sua maturidade, como denomina o Laplatine. E ele vai fazer a partir de agora a análise que ele vai trazer desde os anos 30 do século XX até o ano de 1986. E ele diz que há 3 diferentes maneiras de fazer essa análise desse tempo todo. A primeira é qual ele diz que não vai seguir, que é o campo de investigação. Diz ele no livro: a primeira via me recusarei a adotar por razões que começaram a ser expostas no início desse livro, por ele achar que a maneira cronológica e analítica não é a melhor maneira de se analisar. Vai dizer então que a antropologia não apenas tende a progredir por disjunção em relação à filosofia, à sociologia, à psicologia e à história, mas avança dentro da sua própria prática, especializando-se e instaurando até subespecialidades. Antropologia da tecnologia. Ela trata dos temas que giram em torno das ciências e meios de interfaces humanas e máquinas, as quais incluem as categorias de hardware e software. Nesse campo são discutidas as questões da tecnociência, além de embate entre práticas e usos de conhecimentos científicos e minoritários pelo homem. Um exemplo atual, latente em todos os círculos da tecnologia da informação, é a questão da hiperconvergência. Essa tecnologia advém da necessidade de se gerenciar e operar a compressibilidade de instalações de shared storage, as quais não tinham um volume suficiente para justificar a manutenção de equipes especializadas em storage. Essa necessidade empurrou as equipes de TI na busca por melhorias de processos que permitissem a expansão da capacidade instalada de forma simplificada, usando componentes de domínio natural dos seus operadores. A antropologia econômica é uma área de pesquisa acadêmica que tenta explicar o comportamento humano, usando tanto o ferramental da economia quanto da antropologia. É praticada predominantemente por antropólogos. A antropologia urbana é o estudo de grupos e instituições sociais, processos culturais e dinâmica espacial num contexto urbano contemporâneo, com ênfase tanto nas territorialidades quanto em movimentos sociais e discussões sobre processos de requalificação urbana e análise de redes de sociabilidade, juventude e lazer. A antropologia urbana é uma sub-área da antropologia que vem crescendo no decorrer do século XX. A antropologia passa a dedicar alguns estudos ao senso urbano e converge com o surgimento da Escola de Chicago, que foi uma escola sociológica que, por volta do século XX, começou a demonstrar interesse para os centros urbanos em decorrência do acelerado desenvolvimento industrial das metrópoles. Tal avanço desencadeou diversas mazelas sociais, tais como aumento de violência, migrações de demasiadas, divisão social e econômica, o aumento da pobreza e segregação urbana. Antropologia da política tem o objetivo de entender como os atores sociais compreendem e experimentam a política, ou seja, eles querem saber como interagem e atribuem significados ao objeto e às práticas relacionadas ao universo da política. A antropologia da política implica em 2 pressupostos. O primeiro é de que a sociedade é heterogênea, que ela é formada por redes sociais com múltiplas percepções da realidade. E o segundo é de que a política ou o mundo da política não é um dado a priori, ou seja, é que significa que ela precisa ser investigado e definido a partir da formulação e comportamento de pessoas. Determinações culturais. Ela consiste em mostrar o que a pesquisa do antropólogo deve à cultura a qual ele para os caracteres culturais distintos que marcavam profundamente e continuam influenciando várias sociedades na quais os pensamentos e a prática antropológica são particularmente desenvolvidos. A antropologia americana
é o estudo das personalidades culturais e dos processos de difusões, contatos e trocas interculturais. Ela teve um crescimento rápido, com o impulso de seu principal teórico, Lewis Morgan. A antropologia britânica, assim como os Estados Unidos, teve um crescimento muito rápido devido à importância de seu império colonial. Se caracteriza por ser uma antropologia anti-evolucionista, que se opõe a uma compreensão histórica do social, tendo como premissa que uma sociedade deve ser estudada em si, independente de seu passado, tal como se apresenta no momento que a observamos. É uma antropologia antidifusionista. Afirma que uma sociedade não deve ser explicada nem pelo que herda do passado e nem pelo que empresta a seus vizinhos. É uma antropologia de campo, de caráter empírico e indutivo, onde o pesquisador vai passar um longo período de tempo para realizar seu trabalho. Antropologia social privilegia o estudo das organizações dos sistemas sociais. Para Malinowski, era necessário conhecer a cultura do presente, como essa cultura se organiza hoje, como a sociedade se organiza hoje. Logo, para compreender tal cultura, segundo o teórico, era necessário a imersão do pesquisador nessa cultura. Aprender o idioma, a cultura e sobre o cotidiano desta, procurando identificar a função de cada parte de uma sociedade que compõe as estruturas sociais. Assim, a função do pesquisador era identificar como essa sociedade se organiza distribuindo essas funções. O método usado pelo pesquisador era a etnografia, que é uma escrita densa e profunda da sociedade. A antropologia francesa se inicia quando Marcel Mauss publica com Henri Hubert, em 1903, a obra Esboço de uma Teoria Geral da Magia, onde forja os conceitos de mana e dádiva. Podemos identificar 3 tendências epistemológicas na antropologia francesa, todas elas conectadas ao trabalho de Lévi-Strauss. A primeira tendência se inspira no estruturalismo, com a intenção de descrever universais. A segunda ocupa uma posição oposta, com foco na interpenetração de culturas e sociedades. A terceira tendência é experiencial, como podemos descrever nossa subjetividade em relação de alteridade. Essas tendências que se originaram na famosa distinção entre antropologia, etimologia e etnografia. A antropologia francesa atual apoia-se numa tradição complexa, mas ainda hoje podemos perceber essas filiações culturais.